Falar hoje da história do rei Davi, que está aqui na Bíblia. Olha que bênção! Então nós vamos ouvir um pouquinho da história do rei Davi, que está na Bíblia em 2 Samuel. A partir do capítulo 14, nós vamos começar a ver a família do rei Davi, o que aconteceu nesta família. Então nós vamos falar hoje da família do rei Davi, porque assim, todo mundo conhece o rei Davi, né? O rei Davi, ele foi, olha aqui, ungido, né, pelo profeta Samuel. Ele era pastor de ovelhas, ele tocava sua harpa. E então, o profeta foi na casa do pai dele para poder ungir o seu filho, né? Chegou lá, tinha muitos filhos, todos conhecem essa história. Vou passar uma pincelada, porque não é o nosso objetivo saber dele quando ele foi ungido, e sim sobre a família dele. Então o rei Davi, ele era ainda um menino quando o profeta foi lá na casa do pai dele, né? E procurando pelo escolhido do Senhor, né? Porque o Senhor disse que estava lá o escolhido, mas não disse especificamente quem era. Então, por cada um daqueles filhos que foram passando, ele viu que não era. Ele falou, mas acabou os seus filhos? Ele falou, não, tem um lá que está cuidando das ovelhas. E então ele pediu para chamar, e todos nós conhecemos a história de Davi, que foi ungido ali naquele momento pelo profeta Samuel, né? E então nós conhecemos a história dele com o gigante, com o urso, todas essas histórias que nós contamos para as nossas crianças, né? Sobre o rei Davi. Então nós conhecemos esta história infantil. Só que hoje, nosso propósito aqui hoje, ele vem nos falar especificamente da história da família do rei Davi. Nós vamos conhecer a história da família do rei Davi. Olha bem, a responsabilidade dos pais é intransferível. Então nós vamos falar desse tema, um tema bem profundo, que a responsabilidade dos pais é intransferível. E aí nós vamos abordar a família do rei Davi. A família do rei Davi, ele é uma família especialmente complicada. O rei Davi, ele é segundo o coração de Deus. Ele era escolhido de Deus e passou por muitas provações, passou por muitas coisas até o seu reinado. Mas ele teve uma família muito complicada. Por que ele teve? Porque ele teve muitas mulheres. E através dessas mulheres, muitos filhos. Só que a Bíblia nos conta alguns deles que teve alguma trajetória ali e não foram boas. E é através disso aí que nós vamos falar hoje, dessa trajetória da família do rei Davi. O rei Davi, ele foi um rei muito amado, né, pelo seu povo. Só que o que acontece? Ele tinha muitos afazeres, né? Ele ia conquistando muitas terras, muitos reinos. E então ele fazia o quê? Ele tinha o quê? A omissão com os seus filhos. E nós vamos ouvir uma história agora de uma omissão que aconteceu, uma tragédia na família do rei Davi. E uma delas foi através da sua filha, a única filha, na verdade, que a Bíblia nos conta o nome, que é Tamar. E a Bíblia nos conta que Tamar era uma mulher muito bela, muito bonita, e ela era meia-irmã de Amon. E Amon, vendo essa bela mulher bonita, caiu de amores por ela. Amon se apaixonou por Tamar. Só que o que acontece? Tamar não era disponível para Amon, nem sequer ela ia na casa dele. Mas ele estava, até a Bíblia nos conta que ele até perdia peso de tanto que ele era apaixonado por essa mulher. E então veio ao ouvido dele o seu amigo, falando e executando um plano para que Tamar fosse se achegar na casa dele. E aí, então planejava o seguinte: ele cairia de cama, inventado, e o rei Davi viria ver ele. E então ele pedisse que sua irmã, meia-irmã Tamar, cuidasse dele. E então aconteceu. Chegou aos ouvidos do rei que Amon estava acamado.
e ele foi visitar seu filho, Aminon. O que aconteceu? Ele já veio com aquela historinha que já foi colocada no ouvido dele por pessoas, por seu amigo, e contou ao pai que ele não estava bem e que ele precisava ser tratado e que então que ele deixasse, boa noite, tia Cleide, que ele deixasse a sua irmã Tamar vir ao encontro dele, fazer bolos para ele e cuidar da saúde dele. E então, o rei Arthur chamou Tamar e pediu para ela ir lá cuidar do seu meio-irmão. E Tamar foi. E Tamar era moça virgem, moça recatada, e foi ajudar seu meio-irmão. Chegando lá, ela fez os bolos que o irmão pediu para ela, com todo amor, com todo carinho. Por quê? Porque nós tratamos nossos irmãos assim, com amor, com carinho, não é verdade? E Tamar foi lá e exatamente fez isso, fez os bolos e levou para o seu irmão acamado, Aminon. Só que aquele plano já estava traçado na mente dele. E o que ela fez? Ele pediu para que todos saíssem para ela que ficasse sozinha com ele e o servisse. E foi nesta hora que a mente maquiavélica de Aminon trabalhou. E então ele fez o quê? Ele abusou da sua irmã Tamar. Ele cometeu um incesto com a sua meia-irmã Tamar. Ela ainda implorou para ele não fazer. A Bíblia nos conta que ela falou para ele de todo o processo de proibição que haveria naquele processo. Ele atentou de todas as maneiras que ele não fizesse isso. Só que a mente doentia de Aminon não ouviu. E ele, então, abusou de Tamar. E aí o que aconteceu? Não contente em tirar a honra da sua meia-irmã, depois que ele acabou o ato, ele a desprezou. E ela mais uma vez implorou para que ele não a desprezasse. Porque depois daquele ato que ele cometeu, ela seria desonrada. E ele, mais uma vez, desprezou a sua irmã e a enxotou do quarto. Praticamente a expulsou do quarto. E o que vem depois? Vem que a sua irmã, que se vestia sempre com a cor da pureza, tirou todas as vestes e ela vestiu cinza, que é a cor da mulher desonrada. E então, chegou até onde? Absalão, seu irmão, revoltado. Absalão ficou revoltado com o ato do seu irmão, que havia feito Aminon contra a sua irmã Tamar. Só que seu pai, o rei Davi, também ficou sabendo. E o que ele fez? Puniu Aminon? Não. Simplesmente não fez nada. A sua responsabilidade de pai em punir, porque a Bíblia nos deixa relatado naquele tempo, era caso de morte para o filho. E ele não fez nada. Se fingiu de morto. Não falou nada. Não repreendeu Aminon pela barbaridade que tinha feito com tua filha. E então, mais uma vez, Aminon saiu ileso e Absalão ficou revoltadíssimo com a atitude do irmão e com a atitude do pai. A família já estava sendo desconstruída ali. A família já estava com um grande problema. Já veio o pecado ali feito por Aminon, que ele fez o quê? Abusou e criou um incesto com a sua irmã Tamar. E então, ali na família já se cometeu um pecado. E então o que aconteceu? A punição não veio. Aminon ficou impune, achando que estava tudo bem. Só que, olha bem, Absalão, ali em 2 Samuel 14, do 1 ao 33, vai nos dizer que Davi foi um péssimo pai. E Absalão, vendo toda aquela situação, a irmã desonrada, o irmão que abusou, o pai que não corrigiu, foi se criando no coração desse homem que a Bíblia nos conta, que era um homem belo, formoso. Foi criando no coração dele uma mágoa, um ódio, que em 2 anos
ele foi planejando o assassinato do seu irmão Aminon. E o pai, nada, silêncio. Davi, preocupado com suas coisas, preocupado com tudo que tinha que fazer, sempre deixava os seus filhos em segundo plano. E todas as coisas que eles tinham que corrigir, os atos errados, silêncio, não fazia nada. Só que Absalom não estava feliz. E Absalom foi cozinhando durante 2 anos aquele ódio, aquela amargura que fizeram contra sua meia-irmã. E então, depois de 2 anos, o que ele faz? Ele faz uma festa, convida o rei Davi e convida seu irmão Aminon. Só que ele sabia que seu pai não iria, porque seu pai era muito ocupado e ele tinha os afazeres a fazer, ele não conseguiria ir naquela festa, era tudo planejado. A cabeça e a mente dele planejou durante 2 anos. E mais um crime aconteceu na família de Davi. Aminon foi morto por conta de que Absalom tramou com seus servos a morte do seu irmão e ele assassinou. Depois de muita bebedeira, depois do seu irmão estar totalmente embriagado, ele foi assassinado pelo plano maquiavélico de 2 anos que ele manteve no seu coração contra seu irmão. Olha só o que a falta de punição gera em uma família. Às vezes é muito pequena a coisa feita, mas se você não corrigir, ela pode se tornar um grande problema no meio da sua família. E nós vimos aqui um rei, segundo o coração de Deus, um rei que transgredia, que pecava, mas que se rasgava, que tinha um coração voltado para Deus. E Deus sempre perdoava, estava com ele, só que era um rei omisso. Um pai totalmente omisso. Um pai que não cuidava dos seus filhos e principalmente não corrigia os seus filhos. E por esta questão, por ser um pai omisso e por ser um pai que não era presente nas atitudes e na criação de seus filhos, ele gerou na sua casa o pecado contra sua filha, a morte de seu filho. E então, mais uma vez, aconteceu. Absalom fugiu. Fugiu e ficou longe por 3 anos na casa do seu avô. E o seu pai? Silêncio. Não puniu Aminon, podia ter cortado o mal pela raiz aqui, não puniu, silêncio. Não puniu Absalom, silêncio. Nada, nenhuma correção, nenhuma palavra para o seu filho foi direcionada pelo ato de assassinato que ele cometeu ali contra o seu irmão. Um pai omisso, um péssimo pai. Uma família desconstruída por não haver ali a correção na hora certa. E então, Absalom, 3 anos longe, sentiu a amargura do pai nem querer corrigir ele, do pai nem procurar para ele para saber o porquê, ou para castigar, ou falar algo, nada. Absalom toma a decisão. Eu preciso falar com meu pai. E então, através do servo Joabe, do seu general Joabe, que era o general de Davi, ele ficou sabendo que seu filho queria falar com ele. Então, Absalom volta e vai de encontro ao rei. E o rei simplesmente, somente dá um beijo no filho. Silêncio. Nada. Não recrimina, não fala nada, nenhum tipo de palavra, nem de amor, nem de ódio, nem de repreensão. Silêncio. Pai omisso. E o que acontece? Mais uma vez, Absalom fica com amargura dentro do coração. E então ele começa agora um plano contra o teu pai. Mais uma vez, um plano se arma ali na família de Davi. E Absalom, então, começa a armar para tomar o trono, usurpar o trono de seu pai.
E ali, por trás, ele começa, então, a fazer toda a sua jogada. E começa a maquinar contra o seu pai. Até que quando ele foi atacar o seu pai, Davi, o que acontece? Davi pega seus servos, suas mulheres e seus filhos e foge, deixando para trás as suas concubinas. E foge do seu filho, porque ele sabia que se viesse a confronto, ou ele morreria, ou o filho morreria. E ele não mataria o filho dele. A correção não veio, e o pai covardemente não conseguiu enfrentar seu filho novamente. E então, Absalão entra então no palácio e mais uma vez comete outro erro. Lá na sacada, ele vai e então ele toma posse de todas as concubinas, para todo o povo de Israel ver que ele estava ali governando. Irresponsabilidade de um pai gerou em seus filhos o pecado e a destruição. Um ato que ele poderia ter corrigido lá atrás, ele não conseguiu. Silêncio. E aí que aconteceu? A destruição veio. E o que nós aprendemos com esses atos na nossa vida, que era uma família desconstruída. E hoje nós podemos ver no nosso dia a dia que nós estamos muito próximos. Muitas famílias estão próximas. Pais que estão transferindo as responsabilidades. Porque Davi transferiu a sua responsabilidade. Primeiro, quando aconteceu o ato, em vez de ele corrigir, ele transferiu a responsabilidade para o silêncio dele, para a omissão dele. Nada. Depois que o segundo ato aconteceu, que era o assassinato, ele transferiu para o seu sogro, onde o filho dele ficou lá 3 anos escondido, morando. O sogro levou. Ele fazia transferência de responsabilidade. E depois que o seu filho, então, veio atrás dele, ele fugiu. E aí, durante uma perseguição, Absalão, então, enrosca suas belas madeixas nas galhas de uma árvore e ali os seus servos executam ele. Apesar de que Davi ainda tinha dito que não tocassem seu filho, por isso que ele fugiu. Mas os seus servos então transpassaram ele com flechas e ele foi morto. E então aí o rei se rasga inteiro e fala: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, antes eu tivesse ido. Ah, rei Davi, antes o Senhor tivesse corrigido. Seus filhos estavam vivos. A sua filha talvez não tivesse sido abusada. O seu filho não tivesse sido morto por outro filho. E o seu filho Absalão ainda estaria vivo. Mas não a incompetência de Davi com a sua família. Um grande rei para a sua nação e um pai péssimo para a sua família. Não cuidou do primeiro ministério, que era a sua casa. E nós estamos cuidando do nosso ministério? Como nós estamos tratando o nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Porque a nossa família, ela é constituída por Deus. Deus nos deu. Ele nos deu a nossa família. Ele deu a minha, ele deu a sua, todas as famílias, para viverem em paz, para viver em união, porque a família é um projeto de Deus. Só que ela não foi feita agora, desde o início, desde Adão e Eva. A família é o projeto de Deus, para viver um amando o outro, um apoiando o outro e um corrigindo, sim, os erros do outro. Porque quem ama, corrige. E ele não amou seus filhos, porque não corrigiu. Pensa na quantidade de filhos que Davi tinha. A Bíblia nos cita esses daqui, também nos cita também um outro filho dele, Adonias, que Adonias também quis usurpar o trono dele quando ele estava doente, acamado.
coração doente, coração ruim, Adonias tinha. E o que acontece? Falta do pai, falta de correção, falta de deixar que o filho, quando errar, deixar a punição ser feita no seu filho, para ele ser corrigido. Porque quando nós corrigimos no começo, o fim não é trágico. Ele não corrigiu o começo e o fim foi a morte dos seus filhos. A perseguição, o ódio, a vingança entrou naquela casa, o assassinato, o incesto, o abuso. Tudo isso entrou dentro daquela casa, porque não houve vigiamento de Davi sobre a vida dos filhos dele, não houve. Ele cuidava do reino, ele cuidava de tudo, mas os seus filhos, ele não teve a capacidade. E então, ele teve mais filhos, e então ele teve o rei Salomão. O rei Salomão, ele teve um Betseba. Lembra que ele ainda teve esse pecado lá, né? Porque Davi cometia pecados. E ele, lembra que ele matou Urias, chefe da guarda, para poder ficar com a sua mulher Betseba, que estava grávida. E Deus não permitiu, porque nasceu doente o filho, e Deus não permitiu que o filho continuasse vivo, né? Curasse o filho, porque era o filho do pecado. E então ele se rasgou todo, fez jejum e fez um drama, porque ele orou para que seu filho continuasse vivo, e Deus assim não quis. E então veio o rei Salomão. E então falou, consertou a família. O rei Salomão veio por quê? Porque Adonias já estava tomando posse do seu trono. E Adonias não era o escolhido, e sim o rei Salomão. Que o profeta Natan já estava ali, já tinha ordenado que era o rei Salomão. Salomão ia virar rei. E Adonias já estava ali sendo coroado, já tinha feito até uma festa de coroação. E então chegou aos ouvidos dele. E então ele apressadamente já pegou e então ungiu o rei Salomão. Com apenas 18 anos, o rei Salomão foi ungido. E então o rei Salomão, ele fez o quê? Ele reinou com sabedoria, ele reinou perante Deus, ele reinou conduzido por Deus. Só que quando a família traz o karma do pecado, não tem jeito. Quando a correção não é feita, quando o pai não traz bons testemunhos para os seus filhos, os filhos cometem os mesmos pecados do pai. Então ele começou a casar com muitas mulheres. Por quê? Porque casar-se com muitas mulheres dava posses, elegia, ele fazia, para ele não era mulheres e filhos, e sim era casamentos institucional para poder ter mais poder. E aí ele se casou com mulheres que não eram de Deus. Mulheres que trouxeram deuses, outro tipo de deuses. E ele então se esqueceu de Deus e começou, por causa de suas mulheres, a adorar outro Deus. E Deus, nas suas misericórdias, porque ele amava a Davi, ele tinha ali com Davi um muito querer, ele não tirou o reinado de Salomão. Só que depois que Salomão morreu, o seu reino foi dividido, o seu reino acabou. Porque Salomão começou direito, mas os exemplos do pai foi mais forte na vida dele. E ele começou a cometer os mesmos pecados, trazendo muitas mulheres, fazendo muitos filhos também. Ele começou também a fazer o quê? O que o pai deixou. A herança do pai. Às vezes o pai acha que deixar valores, dinheiros e bens é a herança. Não, a herança é aquilo que o pai deixa de exemplo para o filho. Salomão, que construiu o reino, Salomão tinha muito dinheiro, porque Davi veio construindo este reino. Porque cada conquista de Davi, ele trazia fortunas junto. Então Salomão já estava com uma grande fortuna. Só que o exemplo que Davi deixou para ele não foi bom. Foi um exemplo de coisas ruins, de pecado. E o seu filho
reinou sim por 40 anos, mas trouxe o pecado para o final do seu reinado, assim como o pai fez, possuindo muitas mulheres, muitas concubinas, por poder político e deixando Deus para trás. Só que Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi, por tudo que ele fazia, Davi ainda se arrependia. Rasgava suas vestes, rasgava o seu coração, se humilhava verdadeiramente. Deus conhecia o coração de Davi. Ele conhecia Davi. E Deus ali estava sempre com ele. Porque Davi era segundo o coração de Deus, era escolhido de Deus. E Deus amava tanto Davi, que ele teve compaixão de seu filho Salomão e não tirou o seu reinado por causa de Davi. E Deus tem compaixão de nós. Ele deu seu filho por nós. E nós, o que nós estamos deixando de herança para o nosso filho? A nossa omissão pode trazer consequências irreversíveis na vida dos nossos filhos. A omissão pode ser pouca que nós tenhamos feito na nossa casa, mas essa pouca omissão que às vezes fala, não, isso não tem nada, mas para a vida dele futura pode trazer uma condição irreversível na vida dele, que ele não consegue mais voltar. E os exemplos que os pais deixam para os filhos. Muitas das vezes nós vemos filhos fazendo coisas que os pais faziam e nós vamos falar, nós vamos aconselhar, e então ele diz, mas meus pais faziam isso ou fazem isso. Por quê? Porque eles se espelham nos seus pais. Os pais são o espelho dos filhos. A herança que o pai deixa para o filho não é valores, não é bens, sim, é formação de caráter. E muitos dos pais ainda transferem essa responsabilidade para outros. A responsabilidade que seriam deles, eles transferem para igrejas, para escolas, para professores, para tios, para amigos, para influencers digitais. É isso que está acontecendo. Transferências. Davi transferiu. Ele transferiu o seu poder de pai em vários momentos da omissão dele, para o silêncio, para o sogro. Ele transferiu. Absalão pegou essa obrigação de corrigir a família, só que nessa obrigação na mente dele foi errada, porque ele cometeu também. Péssimo pai. Davi foi. Que triste ver um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, que travou tantas batalhas, não somente com urso, leão e gigante, não, mas travou muitas batalhas e Deus estava com ele. Mas o que acontece? Acontece que era lá fora, dentro da sua casa, estava desconstruída. O filho apaixonado pela irmã, não era paixão, era doença, porque a partir do momento que ele consumou, ele odiou ela, ele repulsou ela, ele não queria mais nem ver ela, porque não era amor, era doença, era obsessão, um filho que tinha obsessão, e ele não conseguia enxergar, porque ele não ia lá visitar o filho, ele não ia ter aquela convivência de pai e filho, para saber como que ele estava, quais eram os planos e pensamentos dele. E sabe quem estava lá? O seu amigo. E o seu amigo, muitas das vezes, aquele que é aquele amigo querido, chegado, ele não quer o seu bem. E o amigo chega no ouvido dos filhos e começa a dar os conselhos errados. E os filhos acham que está tudo bem, que está tudo certo. E você transfere ainda a sua presença para o amigo estar presente com o seu filho. E aí foi tramado uma coisa horrível contra Tamar. E ali se cometeu um abuso. Não foi um incesto. Porque o incesto, a Bíblia diz que foi um incesto porque foi irmãos que fizeram, mas ali não teve incesto porque ela não estava em concordância com aquilo.
Ela implorou. Ela teve muitos argumentos, a Bíblia nos conta que ela fez muitos argumentos sobre a vida dele para ele não fazer aquilo, mas não teve jeito. Por quê? Porque ele tinha um coração e a mente doente. Pai omisso que não conhecia o seu filho, os problemas do filho que causou tudo isso. E então, pela sua omissão, vem outro filho, amargura, ódio, rancor. 2 anos planejando, olha que coisa ruim dentro dele, planejando contra seu próprio irmão um assassinato. E então seu pai nada de novo. Isso tudo acontece na nossa vida. Às vezes não é tão grave quanto ele fez, todos eles fizeram, mas às vezes é uma coisa pequena que eles fazem e a gente não corrige, deixa passar, coisa de criança, coisa de adolescente. Não. Daqui a pouco eles estão nas drogas. Daqui a pouco eles estão lá fora fazendo o que é errado. E aí você não tem mais controle. Por quê? Porque não foi corrigido na hora certa. Não foi corrigido. Não foi dada atenção. Não foi dado o ensinamento. Não foi falado para eles. Explicado para eles. Deixou que o influencer explicasse. Só que o influencer não está ali para estar ali para educar teu filho. Ele está ali para ganhar curtidas, para ganhar view. E muitas das vezes fala coisas que não condiz para a vida do seu filho. E nós deixamos eles ali, aprendendo com os influencers. Sendo educado por influencers. Muitas das vezes tem filhos indo para a escola para ser educado. A professora não está ali para educar, ela está para ensinar, para eles ser uma pessoa melhor, para eles ter uma profissão, ser alguém na vida. E a educação tem que vir de casa, e as mães não estão educando, os pais não estão conversando com seus filhos, não estão tendo um momento de pai e filho, as responsabilidades estão sendo transferidas e ainda cobradas para essas pessoas. Não pode ser assim. Por isso que a família está se dilacerando, por isso que nós vimos tantas tragédias, coisas ruins. A família de Davi não é um exemplo cristão para a nossa vida, não. Porque é uma família desconstruída. Uma família de pai omisso, que não teve contato com seus filhos, não sabia dos problemas dos seus filhos, não conversava com os seus filhos. E as tragédias veio se acumulando na vida ali. Um rei segundo o coração de Deus que deixou uma grande falha, que é o ministério, que é a sua família. E nós, como nós estamos lidando com a nossa família. Que nós venhamos assim a cada dia nos policiar. Porque muitas das vezes, como Davi, muito ocupado, queria conquistar reinos e trazer tudo aquilo que ele conquistava e ser um grande rei, uma grande nação. Só que a sua casa estava caindo, a sua casa estava em desgraça e ele não via. E muitas das vezes, às vezes a gente quer conquistar muitas coisas aqui do mundo que também não estão prioridades para a nossa vida. E nós deixamos nossos filhos sendo educados por influencers. Porque nossos filhos não conseguem ser educados na igreja. Nossos filhos vão na igreja 1, 2 vezes na semana, 1 horinha. Que educação que uma tia, por mais amorosa, capacitada e de boa intenção, pode dar para o seu filho. E você transfere para a tia a educação daquela criança. Só que ela está 1 horinha lá e ela tem um monte de criança na sala. E está para ensinar a palavra. Ela dá uma manejada e traz um pouco, sim, para o seu filho de responsabilidade através do pecado. Só que você tem que educar o pai, tem que educar o filho, o pai tem que sentar com o filho, tem que conversar, ver o que está acontecendo. A cabeça do filho é diferente, a gente já passou por isso. Eles são uns turbilhões. E muitas das vezes a gente deixa passar, fica, ó, em silêncio. O filho está quieto, não pergunta. O que é? Nada. Acabou. Nada, eu vou fazer outra coisa, porque ele não tem nada. E muitas das vezes não, ele precisa falar, ele precisa ser ouvido. E os pais não estão conseguindo manter tudo isso dentro da família. Então nós perguntamos hoje, a nossa responsabilidade, o que nós estamos fazendo? Davi foi irresponsável, foi um pai omisso. Foi um pai que não foi presente para os seus filhos. E as tragédias veio sobre a vida e a família dele. E que nós não venhamos a cometer erros como os de Davi,
Não quero dizer que seu filho vai sair matando ninguém, vai sair abusando de ninguém, mas as coisas pequenas também levam seu filho a situações irreversíveis na vida dele, que ele vai levar para o resto da vida. E então, nós deixamos também em Deuteronômio 6, para vocês lerem Deuteronômio 6, que nos diz: você tem cumprido sua responsabilidade de pai? Vamos ler lá então, cada um na sua casa, e ver se Deus deixou ali, se você tem cumprido a sua responsabilidade de pai, porque Deus nos deixou a família para nós cuidar, não é nossa? Deus nos deu os filhos como herança, mas são dele. E como nós estamos cuidando e tratando dessa linda e maravilhosa herança que Deus deixou para nós? Como que nós estamos trabalhando com nossos filhos? Como que nós estamos criando os nossos filhos? Hoje nós estamos com um ensino para os pais perceberem que a herança que Deus nos deixou, Ele quer que seja tratado com responsabilidade, porque amor demais traz omissão. Ame, mas corrige, porque Deus é amor, mas Ele é justiça e Ele vai nos corrigir. Sim, Ele é amor e Ele é justiça, e Ele quer que você seja amor para os seus filhos, mas seja justiça. Por quê? Porque a correção também é amor. Se você corrige seu filho é porque você ama e não quer que ele passe por aquilo que você sabe, que um dia às vezes você até passou, ou que você conhece que vai passar e não vai ser bom. Então você vai corrigir, você vai tratar. Se seus filhos têm algum problema, vai lá, conversa, senta, ouça os filhos. Os filhos precisam ser ouvidos, porque nesse tempo tem muitas coisas ruins acontecendo. E muitas das vezes eles podem estar com problemas. Ah, mas ele é pequenininho, tem 6, 7 anos, que problema vai ter? Tem problema sim, precisa ser ouvido e precisa ser instruído. Se ele tivesse ouvido talvez a Mimenon e tivesse conversado com ele e talvez tivesse aberto o coração, e aí ele vinha falar que estava gostando, que era apaixonado e era doente, que diz a Bíblia que ele perdia até peso por essa mulher, talvez Davi tivesse conversado e trazido para ele que não era amor, era uma obsessão, tivesse cuidado dele, ele não tivesse chegado ao ato que ele chegou. Mas o pai omisso nem sabia o que se passava com o filho, deixou na mão dos outros, deixou a responsabilidade, transferiu para um amigo ficar ao lado dele. E esse amigo não era um verdadeiro amigo, porque os verdadeiros amigos não tramam coisas ruins para que o outro faça. E ele tramou porque ele não sabia mais o que fazer, ele estava emagrecendo, já estava enlouquecendo, que ele queria, amava Tamar, só que Tamar morava em outra localidade, cada um era filho de uma mãe, não era junto. Então ele não tinha contato com Tamar, mas ele precisava estar com Tamar. E então vem o amigo. Que amigo que está na orelha do seu filho? Que direção que ele está tomando? Quais os conselhos que esse amigo está dando para os nossos filhos? Nós ficamos, de olhos abertos, de ouvidos apurados. E converse com teu filho. E conte para eles, e diga para eles que o único que ele deve confiar são nós, os pais deles, que têm o melhor para a vida deles, porque não todos os amigos são verdadeiros. E aí eles vão se entrar num caminho errado, irreversível, que aí o que resta para nós? Chorar, lamentar por não ter visto antes. Então que nós venhamos a não ser como Davi, ser omisso, que nós venhamos ser pais responsáveis, que nós venhamos através desta palavra da família e responsabilidade de Davi. Davi foi um pai omisso, um pai irresponsável. E a responsabilidade dos pais é intransferível. E ele transferiu. O grandioso rei Davi transferiu a responsabilidade. E nós estamos transferindo a nós. E que nós possamos levar para a nossa vida. E levar também para a mãe das nossas crianças. Eu trabalho com criança, então vamos levar a vida do rei Davi.
Vamos fazer reunião com esses pais. E vamos contar para eles a história do rei Davi, que não é tão linda assim como parece. O rei Davi tinha problemas seríssimos familiares. E se nós estamos andando nesse caminho? Será que nós estamos traçando isso daqui que o rei Davi traçou? Omissão para com os filhos? Não sentamos, não temos mais aquela vida de pai e filho, de conversa, até de comer numa mesa. Então, o que nós venhamos a fazer? Levamos o exemplo da família do rei Davi, que não é uma família que o cristão deve seguir, porque era uma família totalmente desconstruída. Ele era pecador, sim. Ele se rasgava, Deus perdoava, Deus era com ele, só que ele era pecador. Quantos filhos esse homem não teve? E quantos foram totalmente omissos? Esses são o que a Bíblia cita. Aquele que tocou na arca e morreu. Por que o pai não foi orientar que a arca era sagrada? Mas não. O oba-oba estava lá. Tinha vindo na presença. Ele não teve cuidado com a presença. Até com a presença de Deus ele foi descuidado, foi omisso, trouxe de qualquer jeito. Que nós não venhamos trazer a presença de Deus para a nossa casa de qualquer jeito. Porque Davi pagou um preço. Um filho foi morto ali por tocar na presença de forma errada. Traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Seja um pai presente, seja uma mãe presente, converse com seus filhos. Veja que seus filhos, conecte com seus filhos para ver o que eles estão conectados, o que eles estão precisando. Porque se nós não estivermos conectados com nossos filhos, amanhã nós podemos perdê-los. Perdê-los para drogas, para o mundo. Muitos jovens não estão querendo nem sequer ter uma profissão. Antigamente queria profissão, queria construir família, queria dar um lar. Não, eles não têm mais essa mentalidade, não quer saber de cuidar de ninguém, cuidar de mim só tá bom. Desconstrução de família, porque às vezes dentro da casa já tem uma desconstrução, a família é totalmente desconstruída, pai xingando mãe, mãe xingando pai, um ódio entre os dois, e aquela obrigação e xingamento com os filhos, e aquilo tudo gera na criança. E ela vai crescendo com tudo isso. E o que ela vai ser? O que gerou sobre ela? O que nós estamos gerando dentro da nossa casa? Gerando filhos para o mundo? Ou gerando filhos de Deus? Filhos para Deus, que Deus nos deixou para cuidar, para gerar, para ensinar e para conduzir no caminho certo. Amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. A família de Davi não é exemplo de família cristã. Por quê? Porque Davi foi omisso e foi um péssimo pai. E a família toda viveu dramas e tragédias. Ele mesmo viveu várias tragédias. Só que ele só se despertava na tragédia. E aí se lamentava. E aí já era tarde. A tragédia já tinha acontecido. Os filhos já tinham se perdido. Tá bem? Beijo a todas. Deus abençoe a cada uma de vocês que passaram, que estiveram por aqui.